texto que eu escolhi para vocês é o texto de 2 Timóteo. Open your Bibles, abra suas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 18. Vocês podem ler junto comigo aqui no telão se você não tem sua Bíblia. Se você prefere espanhol ou inglês, vai ter aqui também. O texto que a gente vai ler é do versículo 11 a 18. Mas para vocês poderem entender um pouquinho do contexto, eu também escolhi os versículos, a partir do versículo 8 para a gente ler. Então nós vamos ler a partir do versículo 8, mas o texto que nós vamos estudar é do versículo 11 até o versículo 18. Amém? Amém. Tem alguém aqui? Tá bom. Todo mundo já achou? Tá bom, se você não achou, pode ler com a gente no telão, tá bom? Vamos lá. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Nosso texto de hoje, né? Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Isso é Paulo falando, tá, pessoal? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos orar? Jesus querido, estamos aqui na sua casa nessa noite. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de ouvir a tua palavra, hoje é dia de nos concentrar no Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos entender um pouquinho mais do que a tua palavra está querendo dizer para nós. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, eu peço que o Senhor venha habitar no nosso coração, que o Senhor esteja presente nesse momento, que o Senhor fale, que o teu Santo Espírito fale, que eu diminua, mas que o teu Santo Espírito cresça e fale no coração de cada um nessa noite, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos, nossos corações, para o Senhor falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um grupo de pessoas que costumavam caçar tesouros, sabe? Caça-tesouro. Pessoas que procuravam tesouros. Certa vez, um grupo desses que buscam tesouros estava andando no meio da mata e, depois de muito tempo viajando, carregando peso na mala, estavam muito cansados. Muito peso na mala, com muita bagagem, procurando um tesouro muito importante. Eles falaram, vamos parar, vamos dormir, vamos descansar um pouquinho. Então eles decidiram dormir no meio da mata, armaram o acampamento. E aí, de repente, nessa busca por um tesouro especial, eles ouviram um barulho muito grande, uma luz vindo do céu. E quando eles se deram conta, era uma grande luz assim, que vinha na direção deles. E eles tomaram um susto muito grande. E aí eles perceberam que eles estavam na presença de um ser celestial, de um ser sagrado, de um anjo, alguma coisa desse tipo. E aí, com muita expectativa, eles estavam esperando receber uma mensagem divina, uma mensagem que viria e talvez tocaria o coração deles, ou então talvez traria muito dinheiro para eles, ou então talvez traria cura para a humanidade. Eles estavam esperando uma coisa grandiosíssima.
E com muita expectativa eles estavam esperando essa mensagem e até que esse ser divino falou com eles. E quando esse ser divino falou com eles, esse ser divino chegou para eles e disse: vocês estão vendo essas pedrinhas no chão? Junte essas pedrinhas na sua mala e carregue na sua bagagem. Foi essa mensagem que esse ser celestial deu para essas pessoas que estavam caçando tesouro, que estavam em busca de alguma coisa muito especial. E ele disse mais ainda: amanhã à noite vocês estarão felizes e tristes. E aí que eles não entenderam mesmo, porque é muito difícil alguém estar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Pode ser que você esteja muito feliz porque seu filho conseguiu um trabalho, mas você está triste porque o seu outro filho perdeu o trabalho. Eu sei, são situações opostas. Mas é muito duro, é muito difícil achar uma pessoa que está feliz e triste ao mesmo tempo. Muito bem, essa luz desapareceu e esses forasteiros, essas pessoas que estavam procurando tesouro, continuaram o caminho deles, mas eles reclamaram. Eles reclamaram, ficavam desapontados, falando: a gente espera um tesouro e aí vem uma voz dos céus, a gente espera uma mensagem milagrosa, uma mensagem de riqueza, e eles falam para a gente: carregue umas pedrinhas. Eles ficaram muito revoltados, mas mesmo assim colocaram umas pedrinhas na mochila deles. Sabe esse bolsinho do lado da mochila? Que às vezes nem tem zíper. A minha mochila é assim: você coloca as pedrinhas ali e as pedrinhas podem até cair, porque não tem zíper. E aí eles decidiram: não, vamos colocar umas pedrinhas aqui, a gente já está carregando muito peso, então se eu colocar umas pedrinhas aqui não vai fazer tanta diferença assim. E aí eles continuaram a viagem deles. Bom, no dia seguinte, né, a luz tinha dito: no dia seguinte vocês estarão felizes e tristes. Muito bem, no dia seguinte eles prepararam o acampamento deles, eles começaram a abrir as malas deles para poder fazer o acampamento na noite seguinte, e quando eles abriram as malas deles, eles tinham descoberto que cada uma daquelas pedrinhas tinha virado um diamante. E aí eles ficaram felizes porque eles tinham algumas pedrinhas, mas só algumas. E aí eles ficaram tristes, porque eles poderiam ter colocado a mochila inteira cheia de pedrinhas. Água? Para que beber água se eu posso carregar uma mochila de diamante? E aí eles ficaram tristes e felizes por causa dessas pedrinhas que se tornaram diamantes. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele disse que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma boa maneira da gente medir o lugar verdadeiro de onde está o nosso tesouro é quando nós nos perguntamos: será que eu vivo o Evangelho com responsabilidade? Será que eu coloco na minha mochila todas as pedrinhas que o Evangelho me pede? Será que eu coloco o Evangelho em primeiro lugar na minha vida, a ponto de encher a minha mochila, minha bagagem, a bagagem da minha vida, com muitas pedrinhas do Evangelho? Eu fico pensando que se Paulo estivesse aqui, a primeira pergunta que ele... o que ele diria que é uma responsabilidade? Como é essa responsabilidade de viver o Evangelho? Como que eu posso encher a minha mochila cheia de pedrinhas do Evangelho? E eu tenho certeza que Paulo diria que, sem dúvida, a sua principal responsabilidade para você viver o Evangelho é, sem dúvida, receber essa boa nova e viver. E viver aquilo que você recebeu. Viver aquilo que você diz que recebeu. E quando a gente fala de responsabilidade, que a gente tem que viver essa responsabilidade de ter recebido a boa nova e colocá-la em prática, eu sei que muitas vezes fica um pouco mais difícil, né? Na prática não é tão fácil. E a verdade é que todo mundo aqui tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade aqui? Levanta a mão. Não, ninguém tem responsabilidade, né? Jovem não tem responsabilidade. Tem sim, jovem tem responsabilidade de estudar. Viu, jovens? Vocês têm a responsabilidade de estudar, obedecer o papai e a mamãe de vocês, né? O marido tem a responsabilidade de cuidar da família, de cuidar da casa. O pastor tem a responsabilidade de cuidar da igreja.
e de cuidar das ovelhas. E as ovelhas têm a responsabilidade de obedecer ao pastor, de ficar próximo ao pastor. Tenho certeza que você tem as suas responsabilidades financeiras amanhã. Você tem que ir segunda-feira para o trabalho, porque o seu chefe espera que você vá, e essa é a sua responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade financeira porque você precisa pagar suas contas essa semana. Ninguém vai pagar suas contas por você. Você está esperando que o Nestor pague as contas do Renato? Não vai acontecer, né? Não mesmo, né, Nestor? Não vai acontecer. Cada um tem as suas responsabilidades. Os papais e as mamães têm que levar e buscar o filhinho na escola. E o cristão? Qual que é a responsabilidade do cristão? O cristão tem a responsabilidade de viver o Evangelho. De viver o Evangelho. E é por isso que essa frase que eu vou pedir para eu colocar aqui agora, diz assim: o cristão tem a responsabilidade de viver como um bom exemplo de Jesus em todo o tempo. Está aqui? Tá. Obrigado, João. O cristão tem a responsabilidade de viver como um bom exemplo de Jesus em todo o tempo. Se você quiser o resumo do sermão de hoje, você pode anotar aí. O cristão tem a responsabilidade de viver como um bom exemplo de Jesus em todo o tempo. E no texto de hoje, nós encontramos 3 responsabilidades que você precisa assumir diante de Deus e dos homens. Se você se diz cristão, você tem 3 responsabilidades para você assumir de acordo com o texto que a gente já leu aqui hoje. Primeira responsabilidade é a responsabilidade de pregar o Evangelho, de comunicar o Evangelho. Repete assim comigo: eu tenho a responsabilidade de comunicar o Evangelho. Pregar, de comunicar, de falar do Evangelho. Essa é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Para exemplificar isso, eu quero contar um pouco para vocês a história da mula de Balaão. Vocês já ouviram essa história? Muito bem. O rei Balaque era o rei de Moabe. Ele queria derrotar os israelitas e ele pediu para o profeta Balaão, que era um profeta de Deus, profeta de Israel, para esse profeta amaldiçoar o povo de Israel. Está lá em Números essa história. E aquele profeta disse: não, peraí, não posso fazer isso, né? Então ele falou para o rei Balaque que ele não ia fazer isso. No dia seguinte, esse rei mandou uma proposta financeira, dinheiro, para aquele profeta, para ele amaldiçoar o povo de Israel. E aí o que aconteceu foi que o anjo do Senhor, durante a noite, disse para Balaão: ó, você não deve ir, mas você vai. E aí ele foi. Só que ele foi com aquela intenção no coração que ele sabia que ele ia receber o dinheiro. E aí, no meio do caminho, apareceu um anjo do Senhor. Ele não tinha visto o anjo do Senhor, mas a mula que ele estava montado viu o anjo. E a mula parou. E aí ele bateu na mula e a mula falou com ele. Deus usou uma mula para falar a mensagem do próprio Deus. E aí eu fico pensando que eu, como pastor, eu acho que eu sou essa mula, porque sou eu que tenho a responsabilidade de vir aqui na frente e pregar o Evangelho de Deus para vocês. E aí muitas pessoas acreditam, só o pastor tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Isso é verdade? Não é verdade. Cada um de nós tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E aí, olha o exemplo de Paulo, no versículo 11. Esse versículo 11 diz que Paulo era pregador, apóstolo e mestre. Ninguém aqui vai poder dizer, eu sou como Paulo, porque Paulo era pregador, apóstolo e mestre. Talvez você seja pregador, talvez você seja mestre, mas apóstolo, eu não acredito que existam mais apóstolos. Né? Apóstolos são testemunhas oculares de Jesus Cristo. E aí eu fico pensando, cara, Paulo é um exemplo que a gente tem que seguir para pregar o Evangelho. Paulo, ele viajou, ele fez viagens missionárias, ele visitou mais de 15 cidades, ele escreveu 13 cartas, que a gente sabe que está na Bíblia, né? Fora as cartas que ele escreveu e que a gente não tem mais acesso. Por exemplo, você sabia que a gente tem 1 e 2 Coríntios na Bíblia, né? Você sabia que existia uma carta para a igreja de Coríntios que ficou entre essas duas cartas?
A grande verdade é que a gente tem a primeira carta de Coríntios e a terceira carta de Coríntios, mas que a gente chama de segunda, porque a gente não tem a segunda. A gente tem que saber que Paulo escreveu muito mais do que está na Bíblia. Então, fico pensando, Paulo fez muita coisa. Paulo ele foi para muitas cidades e Paulo era apenas um. Apenas um. Nós aqui somos muitos, somos uma igreja e nós estamos edificados sobre esse firme fundamento chamado Jesus. Não há outro evangelho. Não poderá haver outro evangelho. E aí você pode falar, mas Silas, se eu for pregar, eu vou pregar diferente de você. Mas é claro. Mas é claro, se eu for pregar, eu não vou pregar exatamente como o pastor Nery, que não vai pregar exatamente como o pastor Jonas, mas todos nós vamos pregar. Cada um tem um chamado. Cada um vai falar de Jesus do seu próprio jeito, mas todos falando do mesmo evangelho. Todo crente em Jesus Cristo deve testemunhar sobre o evangelho a partir de sua experiência pessoal. A partir do jeito que você ouviu falar de Jesus, essa é a maneira como você deve pregar o evangelho. O mesmo evangelho. Repete de novo comigo. Eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho. Aí você me pergunta, mas pastor Silas, como e quando e o que falar? O que falar? O que falar de Jesus? Bom, primeiro de tudo eu fico pensando que nós devemos ser gentis, né? Eu devo ser gentil para falar de Jesus. Eu não vou chegar para uma pessoa e falar, e aí, aceita Jesus, seu folgado? Isso não vai acontecer. Muitas vezes eu acredito que nós não precisamos nem usar palavras para falar de Jesus. É claro que você precisa falar de alguma forma, mas as suas próprias atitudes elas vão fazer os outros perceber que você tem algo diferente. E aí na primeira oportunidade você fala, é por causa de Jesus, é porque eu tenho Deus, é porque eu creio em Jesus Cristo. Quando que eu devo falar de Jesus? O tempo todo. O tempo todo que você puder, através das suas ações. E através das suas palavras, sempre que surgir uma oportunidade. Sempre que surgir uma oportunidade. Você vai ter no seu trabalho, você vai falar de Jesus. Não no meio do seu trabalho, porque senão o seu chefe não vai gostar. Mas teve a oportunidade, fala de Jesus. Com as suas ações, fale de Jesus o tempo todo. Silas, mas eu não sei o que falar. Aí eu preciso dizer para você precisa estudar a Bíblia, né? Você precisa ler João 3,16, você precisa ler Romanos 10,9, você precisa ler Romanos 3,23, Romanos 6,23, 1 João 1,9. Tem muitos textos que você pode aprender que são mais fáceis. Mas se você não sabe o que falar, você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Eu quero dizer para você, não perca a oportunidade de dizer para o seu vizinho a respeito do amor de Deus. Comece conversando a respeito de qualquer coisa, qualquer assunto. Não perca a oportunidade de falar para os seus amigos na escola a respeito de Jesus. Você não vai falar de Jesus para eles o tempo todo. Sabe então, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, ele estava dando um sermão sobre o final dos... Não, gente. Mostra através das suas atitudes e quando surgir uma oportunidade, ora pelo seu amigo na escola. Alguma vez você já foi lá e falou, posso orar por você? Estou vendo que você está com problema, posso orar por você? A gente nunca orou pelo amigo na escola. A gente nunca orou pelo companheiro de trabalho. Ore pela sua família, fale de Jesus para a sua família, são seus queridos. Eu não quero que nenhum familiar meu vá para o inferno. Eu quero que todos sejam salvos. Ame as pessoas como Jesus amou. Pregue o Evangelho a todo tempo. Fale do amor de Deus. Mateus 28 diz que nós devemos fazer discípulos, lá no versículo 19. João 13:35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Através das suas atitudes, você mostrar Jesus, você vai estar pregando o Evangelho. Você tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Amém? Amém. Número 2, diz assim comigo, eu tenho a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. Paulo ele tinha ordenado, ele
tinha mandado Timóteo para que não se envergonhasse, mas que ele assumisse essa posição de que eu estou sofrendo pelo Evangelho. E qual que é a razão para ter esse relacionamento entre sofrimento e Evangelho? Porque muitas vezes a gente ouve, está pregando o Evangelho, está em sofrimento, está em perseguição. Não é verdade isso? Isso está ligado. A gente não tem como separar o Evangelho e o sofrimento, o Evangelho e a perseguição. E aí eu fico pensando, o que tem no Evangelho que os homens odeiam tanto assim o Evangelho? Por que quem prega o Evangelho tem que sofrer? E aí a grande resposta é que o homem odeia ter que admitir que é pecador. O homem odeia admitir a gravidade do pecado, de cada um dos seus pecados. O homem odeia admitir que tem a necessidade da graça de Deus. E dizer para o mundo que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados é loucura. É loucura. E é isso que eles pensam, é loucura. Paulo, 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém. Pode ser loucura para o mundo sofrer por causa do Evangelho, mas para nós isso é o poder de Deus. E a gente aprende com Paulo, porque Paulo, no versículo 12, a gente vê que ele sofria. Ele não se envergonhava, mas ele sofria. Paulo, ele já tinha sido expulso de várias cidades. Paulo, ele tinha sido apedrejado, até ser dado como morto. Não deve ser bom tomar uma pedrada, principalmente várias pedradas, e se dar como morto. Paulo estava ali caído, e as pessoas tinham achado que ele tinha morrido. Ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Paulo foi preso várias vezes. Paulo, ele sofreu um naufrágio. O navio dele naufragou, o navio dele afundou em águas congelantes. Sabe aquele filme do Titanic? Né? A água congelava onde o navio dele tinha afundado. E aí, quando ele conseguiu nadar e chegar até a praia, fizeram uma fogueira para ele se aquecer. Quando ele chegou perto da fogueira, sabe o que aconteceu? Uma cobra mordeu a mão dele. Isso é perseguição, meus irmãos. Isso é perseguição. E eu quero dizer para vocês que ninguém vai conseguir pregar o Evangelho, ninguém vai conseguir pregar com fidelidade sobre Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que foi crucificado. Ninguém vai conseguir pregar sobre Jesus sem ter algum tipo de oposição, sem ter algum tipo de perseguição. Sempre que nós falamos e declaramos que o nome de Jesus, que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus nos traz salvação, sempre vão vir perseguições. E é por isso que todo crente em Cristo Jesus deve sofrer por causa do seu compromisso com o Evangelho. Porém, jamais deve se envergonhar. Repete mais uma vez comigo. Eu tenho a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. Você resista à tentação de adaptar esse Evangelho, que você zele pelo Evangelho, que você pregue o que está escrito no Evangelho, para que quando vier essa oposição você seja forte, você não adapte o Evangelho e assim você possa zelar pelo Evangelho, cumprir aquilo que o Evangelho está dizendo. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero dizer para você agora, aí onde você está, olha ao Senhor e diga: Senhor, eu quero assumir essa responsabilidade diante do Senhor. Talvez, meu irmão, você esteja já passando por sofrimento, por tribulação. Talvez você não esteja vivendo o Evangelho como você deve viver. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, esse é o tempo. É o dia de hoje. É o dia de você dizer ao Senhor: Senhor, eu quero assumir essa responsabilidade contigo. Eu quero assumir esse compromisso com o Senhor. De ser um exemplo, de ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor
Use a minha vida para falar do teu amor. Diga ao Senhor: Senhor, mesmo que vier oposição, mesmo que eu seja ridicularizado, mesmo que eu tenha que morrer, mesmo que toda a igreja desista, mesmo que muitos da minha geração abandonem ao Senhor, mesmo que muitos da minha geração abandonem a fé, eu vou te seguir. Diga ao Senhor: meu irmão, você não tem nada que temer. Deus nunca permitiu que o Evangelho se apague. Deus nunca permitiu que o Evangelho se apague. Deus nunca permitirá que o Evangelho se acabe. É verdade que Ele confiou em nós, Ele confiou em você para pregar o Evangelho. Nós que somos falhos, que somos frágeis. Mas Ele colocou esse tesouro precioso. Ele colocou esse tesouro precioso na tua mochila e está dizendo: o meu Evangelho é para você carregar com todas as suas forças. Você vai ocupar o Evangelho com a sua mochila inteira. O Evangelho é muito mais precioso que qualquer outro diamante. Meu irmão, seja forte e corajoso, entregue ao Senhor os seus planos, não tema. Ele está colocando esse depósito, esse bom depósito, esse tesouro na sua bagagem, na sua mochila. Leve isso para todos os cantos que você for. Deus nunca te abandonou e Deus nunca vai te abandonar. Se você está disposto a se comprometer com o Senhor, a se responsabilizar diante do Senhor, eu quero que aí no seu lugar você se coloque de pé e diga: Senhor, eu vou me responsabilizar em pregar o Evangelho a todos. Eu vou me responsabilizar por sofrer pelo teu Evangelho. Eu vou me responsabilizar por zelar pelo Evangelho, por estudar a tua palavra. Eu vou me responsabilizar por vir à tua casa para aprender mais do Senhor. Diga isso ao Senhor com o seu coração. Diga ao Senhor com o seu coração. Jesus, nesse momento, quero colocar a vida dos meus irmãos que se colocaram em pé diante de Ti, diante do Teu altar. Eu recomendo essas vidas a Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, inunde o coração de cada um deles. Eu peço que com Teu Santo Espírito, o Senhor guarde esse bom depósito, esse tesouro do coração de cada um deles, Jesus. Eu quero, Pai, que com Teu amor, com Teu Santo Espírito, o Senhor os guarde por onde quer que eles estejam, mesmo em meio a sofrimentos e perseguições, Senhor. Derrama, Pai, da Tua unção, do Teu Santo Espírito sobre o Teu povo nessa noite. Traz sobre a Tua igreja um avivamento. Traz sobre a Tua igreja, Pai, ventos vindos dos céus. Esses ventos são Teu Santo Espírito e a vontade de cumprir a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua vontade, Senhor.